Como engajar pais na psicoterapia infantil se eles não acreditam no sucesso da terapia? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga clínica infantil, trabalho com orientação a pais e dou supervisão clínica para psicólogos. E provavelmente você, psicólogo infantil, já atendeu pais assim. E há dois perfis de pais: aqueles que não falam diretamente para você que não acreditam na terapia, eles não deixam claro isso, e tem aquele outro grupo que deixa claro, que nas primeiras sessões eles já falam: eu não acredito na terapia, mas por algum outro motivo eu vou continuar trazendo aqui o meu filho, seja por conta de um acompanhamento ou até por acreditar que a terapia ela vai ser positiva em algum grau para a criança, mas não tem aquela confiança na terapia a ponto deles conseguirem se engajar nas orientações. E quando a gente se depara com qualquer um desses dois perfis, aqueles pais que não falam claramente que não acreditam na terapia, então isso se torna uma hipótese para a gente testando e investigando o que está impedindo deles de ter esse engajamento conosco, e aqueles pais que falam diretamente para você que não acreditam na terapia, mas que ainda assim vão continuar levando a criança por algum motivo. Com ambos esses perfis de pais, os dois nos causam um sentimento de muita desmotivação logo assim de cara, seja aqueles que falam diretamente ou aqueles que deixam subentendido que não acreditam na terapia. E principalmente para aqueles pais que falam diretamente pra gente que eles não acreditam no nosso trabalho, não acreditam no sucesso da terapia, é como se nós criássemos uma barreira entre eles a partir do momento que eles falam isso pra gente. Geralmente nós começamos a ter pensamentos como: esses pais vão ter jeito mesmo, eles nunca vão se engajar, acho que o meu trabalho vai ter um limite, porque vai chegar uma hora que não vai mais ter o que fazer, já que eles nem acreditam no sucesso da terapia. Então, é como se nós mesmos, nós psicólogos, começássemos a colocar barreiras no trabalho, tanto na terapia com a criança, como na orientação de pais. Porque quando os pais falam que não acreditam na terapia, é como se a gente já tivesse jogado as cartas. E esse desânimo, essa desmotivação pelos pais terem falado isso que não acreditam, acabam minando o nosso trabalho. Nós mesmos, a gente acaba não acreditando 100% de que aqueles pais podem mudar, que eles podem mudar de ideia, que nós podemos mostrar outro lado daquilo que eles acreditam, por exemplo. E jogar as cartas significa a gente falar: como que eu vou conseguir o engajamento deles, sendo que eles nem acreditam na terapia? Mas fazer essa pergunta ela é muito importante, porque aqui nós começamos a esclarecer o que é o engajamento. Muitos psicólogos têm a definição de engajamento de maneira muito equivocada. Muitos psicólogos acreditam que engajamento é único e exclusivamente os pais seguirem as nossas orientações. Pais engajados são pais que seguem as nossas orientações, que cumprem as tarefas, que faz aquilo que a gente sugere para que eles façam no dia a dia. Mas será que engajamento é isso? E eu já te respondo que não. Na verdade, engajamento é como um guarda-chuva. São vários comportamentos que os pais podem ter que nós iremos denominar como engajamento. E não apenas esse único comportamento que muitos acreditam ser o engajamento, que seria seguir as nossas orientações. Engajamento vai muito além disso. Claro que pais engajados seguem as nossas orientações, colocam as nossas orientações e intervenções em prática, mas não é só isso. E quando nós estamos falando de pais que não acreditam na terapia, pensa só comigo. É muito mais difícil fazer com que os pais sigam as nossas orientações, coloquem orientações em práticas, sendo que eles nem acreditam nas intervenções ou nas explicações, por exemplo, que nós estamos sugerindo, que nós estamos dando a eles. Então, como que eles irão aplicar algo que eles não acreditam? Então, por isso que nesse tema de pais que não acreditam na terapia, que nós precisamos rever o conceito de engajamento. Porque se os pais não acreditam no sucesso da terapia, imagina só o quanto que eles irão colocar em prática as nossas intervenções. A chance é muito baixa. Então, por isso que nós precisamos reformular o conceito de engajamento, principalmente quando nós estamos trabalhando com esse perfil de pais. Ou seja, pais que falam diretamente pra gente que não acreditam na terapia, mas por algum motivo continuam levando a criança, e pais que deixam subentendido
que não acreditam no sucesso da terapia. Bom, e como eu já tinha dito, quando os pais, eles já constroem esse muro com a gente, nós também ajudamos a colocar esses tijolinhos para construir essa barreira entre eles, porque nós ficamos tão desmotivados a ponto de nós mesmos não acreditarmos na mudança dos pais. Então, se os pais falam que não acreditam na terapia, é como se nós já estivéssemos convencidos de que acabou por ali, que não tem jeito, que não tem o que fazer, que os pais não vão conseguir mudar essa visão sobre a terapia. E aí, nós caímos na armadilha de responsabilizarmos 100% os pais, às vezes, do não sucesso da terapia com a criança. Ah, então os pais, eles não acreditam, por isso que a criança não tá mudando. Ah, mas eu preciso que os pais se engajem, que eles façam o que eu tô pedindo, mas se eles não acreditam, não tem mais jeito. Ou seja, assim como os pais constroem esse muro entre nós também acabamos construindo esse muro entre eles. E alguém precisa quebrar esse muro. E é muito importante que nós, psicólogos infantis, tenhamos essa sensibilidade e essa flexibilidade de irmos quebrando de pouquinho em pouquinho esse muro que os pais e que às vezes até nós mesmos construímos pelo fato deles não acreditarem na terapia. Então, um dos primeiros pontos é refletirmos o porquê que será que os pais não acreditam na terapia. Qual que é a história de vida desses pais? Qual que é a relação que eles têm ou não também com a terapia? E há muitas hipóteses para responder essa pergunta. Como, por exemplo, os pais não acreditarem na terapia porque são pais de outras gerações, que foram ensinados com outros métodos, de outras formas. Ou seja, eles conhecem e acreditam em apenas uma única forma de educar a criança. E na terapia, geralmente, nós apresentamos outras formas deles olharem para as situações, olharem para os comportamentos das crianças. E se esses pais estiverem muito rígidos com o que eles aprenderam em gerações passadas, nós podemos começar a trabalhar essa flexibilidade dos pais, porque como que os pais irão acreditar, digamos assim, nas nossas propostas, né, nas nossas intervenções, nesse novo formato, digamos assim, de educação que é diferente do que eles foram ensinados, sendo que eles estão muito rígidos nesse pensamento do passado. Então, essa flexibilidade é algo muito importante de nos atentarmos e de começarmos a trabalhar com os pais. Então, o foco aqui, nesse primeiro momento com os pais, não vai ser os pais fazerem ou seguirem orientações que a gente quer sugerir para eles ou que a gente esteja passando para eles. O foco aqui, um primeiro ponto, vai ser entender o porquê que esses pais não acreditam na terapia. Quais são os mitos, quais são as barreiras que eles têm na mente deles mesmos ou na história de vida deles para que eles não acreditem no sucesso da terapia. Será que é a forma que eles foram criados? Será que a maneira que nós estamos apresentando as intervenções na terapia é algo que eles nunca viram dar certo ou que vá contra os valores que eles aprenderam com os pais e os avós deles? Enfim, isso são algumas hipóteses, né, que nós vamos criando, mas que cada família vai ter um porquê de não acreditar na terapia. Então, antes de fazermos com que os pais sigam as nossas orientações, nós precisamos entender o porquê que eles não confiam na terapia. Precisamos trabalhar nessa flexibilidade, até de opiniões mesmo. Precisamos ir quebrando barreiras e mitos que às vezes os pais têm da terapia. Muitos pais chegam na terapia com uma ideia. A terapia é assim. Só que muitas vezes são ideias erradas da terapia ou do profissional, psicólogo. Por isso que é muito importante explicarmos, né, o processo da terapia. Em outros vídeos eu já falei disso. Como é importante, nas primeiras sessões com os pais, deixarmos claro o passo a passo, né, a linha que nós iremos seguir, tanto com ele quanto a criança, porque a partir disso, quando a gente deixa claro isso, a gente já pode ir quebrando alguns mitos e algumas barreiras que os pais têm em relação à terapia.
Então, aqui, nós estamos falando de engajamento, não o fato dos pais seguirem as nossas orientações. Lembra lá no começo do vídeo, né? Que engajamento para esse tema vai ser preciso ter outros significados além de seguir orientações. Engajamento aqui, a gente já pode entender com pais que vêm nas orientações, mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles não sigam as orientações. O fato dos pais virem para a sessão quando você marca com eles já é um tipo de engajamento e já é uma ótima oportunidade para você ir trabalhando essa inflexibilidade às vezes que os pais podem ter e trabalhando esses mitos, essas barreiras que eles têm sobre a terapia, irmos investigando sobre esses mitos e barreiras para daí sim, lá na frente, lá no futuro, quem sabe esse pensamento dos pais sobre a terapia começar a ficar um pouco mais flexível para daí sim a gente conseguir o engajamento no sentido deles seguirem as nossas orientações. Então você percebe como é todo um caminho que nós precisamos fazer com os pais? Por isso que é importante repensarmos o que a gente está chamando de engajamento aqui. Não é os pais, de novo, fazer o que a gente está pedindo, fazer as tarefas de casa. Engajamento vai muito além disso. Engajamento tem a ver com o vínculo que nós temos com os pais, na confiança que eles têm no nosso trabalho. A partir do momento que a gente tem uma conexão grande com os pais, que eles confiam na gente, confiam no nosso trabalho, aquela rigidez, aquelas barreiras que às vezes eles chegam, né, até nós, isso vai se quebrando, vai fazendo com que os pais sejam mais flexíveis a ouvir uma outra visão, uma outra opinião, um outro modo de lidar com o comportamento da criança ou até mesmo repensar na educação que eles tiveram, na educação que eles estão dando agora para as crianças. Mas tudo isso só é possível quando os pais eles começam a flexibilizar um pouco mais esse pensamento que eles têm sobre a terapia e abrir um pouco mais essa visão em relação aos mitos e as barreiras que eles mesmos criaram e colocaram ali entre a gente. Bom, então, o que seria um jeito errado de quando a gente lida com pais que não acreditam na terapia? Eu diria que algo que nós precisamos evitar o tempo todo e nos policiarmos sempre é o fato da gente não acreditar na mudança da família. Lembra quando eu disse que quando os pais falam, psicóloga, eu tô aqui, mas eu tô porque a escola que mandou, eu não acredito na terapia, posso até vir, mas eu não acredito que vai mudar alguma coisa. Então, quando os pais falam isso, é como se fosse uma punhalada na gente, né? A gente já começa a pensar um monte de coisa, nós mesmos já adicionamos um tijolinho ali na barreira que os pais estão colocando. Então, o primeiro passo é nós acreditarmos que aquela família, ela pode mudar essa barreira que ela tá colocando entre nós. Se esses pais não acreditam na terapia, é porque tem um motivo para isso, tem um porquê, tem um histórico na vida deles que faz com que eles não acreditem naquilo. Então, e a gente sabe que o fato deles não acreditarem naquilo não foi algo que nasceu com eles, digamos assim. É algo que eles construíram ao longo da vida deles. E se eles construíram, logo eles podem aprender outras formas de ver a terapia, de ver o trabalho do psicólogo. Então, por isso que é muito importante, mesmo sendo muito difícil, nós acreditarmos que aqueles pais possam mudar de opinião em relação à terapia. Nós precisamos acreditar na família, nós precisamos acreditar que esses pais podem se tornar mais flexíveis, ouvir o que nós temos a dizer para que, quem sabe, um dia eles possam colocar em prática algumas intervenções que a gente irá propor. Bom, e qual que seria o jeito certo, digamos assim, de lidarmos com essa situação? Então, nós vamos ter pais que nem vão querer ir nas sessões de orientação que você marca. Eles vão dizer que estão sem tempo, vão tentar remarcar 1, 2, 3 vezes, vão chegar muito atrasados na sessão de orientação, então vão conversar bem pouquinho com você. Então, nós vamos ter esse perfis de pais que a gente vai ter muita dificuldade de ter esse momento com eles, de marcar essa sessão com eles ali de 1 hora e meia. E nós vamos ter perfis de pais que irão para a orientação. Eles vão, tá lá, a gente marca e eles vão. Só que eles vão estar te falando que não acredita,
que só tá lá por algum outro motivo, mas que, a gente já fez, não deu certo. Não, isso daí a gente já tentou, isso aí não funciona. Não, mas isso daqui eu não acredito. Então, que eles vão ficar ali minando, digamos assim, as nossas orientações, reflexões e intervenções. Então, nós vamos ter grupos que não irão ou que terão mais dificuldade de comparecer e os grupos que irão, mas que estarão muito resistentes. É como se eles nem quisessem estar ali. Com esses dois grupos de pais, nós precisaremos fazer tentativas sem ser invasivo, né? Então, aqueles pais, por exemplo, que não querem vir, que tem, né, remarca, que chega muito atrasado, que fala que não tem tempo, que não consegue ir mesmo, chega uma hora que nós precisamos intimar, entre aspas, esses pais a vir para orientação. E por que eu tô usando essa palavra intimar? Porque chega um momento da terapia com a criança que não basta trabalharmos apenas com o que a criança traz pra gente. Nós precisamos ter o feedback dos pais, nós precisamos ter os relatos dos pais, do dia a dia, de coisas que acontecem, das coisas que estão mudando ou não. Então, a gente fica muito limitado quando a gente trabalha apenas com o relato da criança. Então, intimar os pais significa nós chamar os pais para vir para a orientação com o único objetivo de coletar dados. E para isso, já é muito importante, sabendo que os pais vão ter uma certa resistência de vir quando a gente marcar, e a gente não sabe o porquê que eles estão tendo essa resistência e não estão vindo, a gente já pode começar a quebrar isso a partir do momento que nós deixamos claro para os pais o que eles vão encontrar na orientação de pais. Então, é diferente nós falarmos para os pais, pais, eu gostaria de marcar uma sessão para a gente conversar sobre o fulano. Percebe que quando a gente faz esse convite para os pais, esse convite fica muito amplo, né? Os pais, eles não sabem exatamente o que vai acontecer na sessão de orientação parental. E às vezes eles estão ou com algum receio, né, de acontecer uma coisa e por isso que fica se esquivando da sessão. Então, quando a gente deixa claro para eles o que vai acontecer na orientação, eles ficam mais abertos de aceitar virem para essa conversa. Então, quando a gente fala, por exemplo, pais, eu preciso que nós marquemos uma conversa para falar desse ponto em relação à criança. Percebe como muda? No primeiro exemplo, eu convido os pais para falar de coisas muito gerais e que os pais podem começar a criar um monte de coisa, de barreiras, né, que vai fazer com que eles não aceitem ir para a sessão. No outro caso, num outro exemplo, eu intimo no sentido de deixar claro quais informações eu irei precisar coletar com eles. E na maioria dos casos que eu já atendi, quando eu percebia que esse movimento de convidar os pais para falarmos sobre aspectos gerais da criança ou da terapia, eles ficavam desmarcando, não aceitavam, e eu precisava coletar esses dados com eles, porque fazia muito tempo já que eu não conversava com eles, sei lá, 2, 3, 4 meses, que eu não conseguia ter essa conversa e os dados que eu tinha eram dados muito antigos lá da primeira sessão e os dados apenas que a criança me trazia, mas que eram dados muito poucos, digamos assim, desatualizados. Então, eu precisava coletar esses dados com os pais, ter feedbacks, ter outros exemplos das situações que eles tinham trazido lá na época que começaram. Então, meio que o nosso objetivo e o nosso foco, ele muda. E o nosso objetivo passa a ser o fato de precisarmos coletar essas informações com os pais. E para que eles tenham essa aderência de vir até essa sessão para conversar com a gente, nós podemos intimá-los no sentido de deixar claro para eles o que vai ser conversado. Então, olha, faz tempo que a gente não conversa, eu preciso coletar algumas informações, saber como a criança está no dia a dia com vocês, eu quero passar para vocês as evoluções que eu vi. Então, assim, você já deixa claro para eles o que vai acontecer naquela sessão. E a partir do momento que os pais têm um pouco mais
de controle, fica mais seguros do que vai acontecer ali na sessão de orientação, eles acabam topando de vir. E quando eles topam de vir, nós precisamos ser muito fiéis ao que nós explicamos para eles de como seria essa sessão. A gente jamais pode criar uma armadilha do tipo, eu vou falar que vai acontecer isso na sessão, mas aí quando os pais chegarem eu vou dar um monte de coisa para eles fazerem, vou falar da importância deles fazerem, que eles têm que se engajar, vou dar um apertão nos pais. Então, em nenhum momento isso pode acontecer, porque os pais confiaram em você de que a orientação seguiria uma linha, né? Você falaria daqueles pontos em específico. Mas falar desses pontos em específicos, você pode acrescentar reflexões sobre a importância do engajamento deles, ou seja, deles irem para essas conversas. São ótimas oportunidades quando eles vêm, quando eles aceitam a vir para terapia, para a gente fortalecer o vínculo com eles, porque pais que não acreditam na terapia, o fato dos pais da gente não ter esse contato muito direto com eles, porque eles mesmos acabam se distanciando da terapia, o nosso vínculo fica muito frágil com eles. Então, essa conversa que nós fazemos, que a gente consegue, né, ter essa aderência deles, é uma ótima oportunidade de cumprirmos com o que a gente falou para eles que seria essa conversa. Então, seja para coletar dados, para reformular objetivos, para passar para eles as evoluções que a criança está tendo, enfim, única e exclusivamente essa coleta de dados de modo geral. Mas também de fortalecermos vínculo, de frisarmos os avanços e as evoluções que a criança teve e evoluções que a criança pode ter. Então, é uma ótima oportunidade de expormos para eles todos os objetivos que a gente ainda quer atingir com a criança, todos os objetivos e potencial que a criança tem de evolução, de mostrar as evoluções que a criança teve, enfim, então é um ótimo momento de ir encorajando esses pais de acreditar na terapia e até mesmo de coletarmos dados, lá que eu tinha falado anteriormente, do porquê que os pais não acreditam na terapia, ou se você já tiver esses dados, de irmos quebrando esses mitos, quebrando essas barreiras nessas oportunidades que nós temos quando a gente consegue marcar com esses pais. Então, você percebe que, mesmo sendo muito difícil de marcarmos com esses pais, é possível da gente marcar com eles, com esse objetivo de coleta de dados, de passar para eles um feedback de como tá, de reformular objetivos, de passar potencialidades ainda que a gente pode conseguir com a criança. Enfim, então é de coletar informação e de dar informação para os pais. E além disso, é um ótimo momento de irmos fortalecendo o vínculo com esses pais e de irmos quebrando essas barreiras que eles têm, esses mitos que eles têm em relação à terapia. E nisso tudo, nós precisamos ter uma grande sensibilidade, nós precisamos focar muito no porquê mesmo os pais têm essa dificuldade, ou porquê que eles não acreditam na terapia. Nós precisamos ser muito empáticos, muito humanos e muito sensíveis, sem julgamento, né? Diferente de pensamentos que a gente pode ter, por exemplo, mas eles não acreditam mesmo, pra que eu vou perder meu tempo? Na verdade, nós precisamos aplicar aquilo, né, que a gente tinha conversado antes, de acreditar no potencial de mudança desses pais. Que eles podem, sim, começar a ver a terapia de outras formas e ver como a terapia pode ser muito benéfica para a criança e para eles também. Mas para isso, nós primeiro precisaremos acreditar na mudança deles, nós precisamos ser persistentes, não desistir de trazer eles, mas claro, sem ser invasivo, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade e esse cuidado de trazermos ele para a sessão e respeitar, às vezes também, quando eles realmente não querem ir para terapia, por alguns motivos que eles podem acabar relatando pra gente. Então, toda essa sensibilidade é muito importante que a gente tenha, para que a gente consiga insistir com respeito
e insistir com um propósito maior, que é fazer com que eles vá quebrando essas barreiras que eles têm, mas também nós precisamos respeitar para que eles não sintam-se invadidos ou julgados ou não respeitados. Então, por exemplo, eles podem até mesmo pensar, essa psicóloga fica insistindo o tempo inteiro, já disse que eu não vou, já disse que eu não quero, então já vou tirar a criança da terapia, eu falei mesmo que a terapia não adianta para nada, que terapia não serve. Então, toda essa sensibilidade é muito importante que a gente tenha. E essa sensibilidade, ela vai ficando cada vez maior quando a gente acredita no potencial mesmo de mudança que esses pais podem ter e a visão que eles podem mudar em relação à terapia. E aí, essas sessões de coletar dados e de dar essas informações para a família, além de ser sessões de podermos fortalecer um pouco mais o vínculo com os pais, são sessões que vão ser muito mais efetivos, reflexões que nós podemos passar para eles, com o objetivo de ir desmistificando mitos que eles têm em relação à terapia, do que passar intervenção, do que passar tarefa. Então lembrem, né, de que engajamento não é apenas os pais fazerem o que a gente está pedindo em termos de intervenção e orientação, vai muito mais. Vai além disso. O fato dos pais estarem ali e da gente propor uma reflexão diferente, propor uma visão diferente em relação a algum tema que a gente esteja conversando, e dos pais concordarem ou dar aquele clique de que nunca tinha pensado nisso, interessante. Faz sentido isso que você falou. Essas frases já são indícios de que eles estão começando a ficar mais abertos e mais flexíveis para quem sabe, né, a gente estar conseguindo de pouquinho em pouquinho estar desmistificando os mitos que eles têm sobre a terapia. Então, nesses casos, essas reflexões tendem a gerar muito mais resultado e fortalecer muito mais o vínculo, que o vínculo também é algo extremamente importante com esses pais. Eles precisam confiar no nosso trabalho, precisa confiar nessa relação que a gente está construindo. Então, tudo isso tende a ser muito mais rico e muito mais importante, muito mais sensível, humano, digamos assim, do que simplesmente a gente passar técnica, passar orientação, passar intervenção, falar o que os pais têm que fazer. Às vezes isso vai mais afastar os pais do que aproximar eles da gente. Bom, e por fim, se você tiver feito todo esse processo, se você tiver feito todas as tentativas que você poderia ter conseguido fazer, com todo o respeito, com todo acolhimento, todo não julgamento, toda sensibilidade. Então, se você tentou fazer tudo isso por um período de tempo e ainda assim você não conseguiu fazer com que os pais se engajassem na terapia, e engajamento aqui significa eles irem quebrando essas barreiras, desmistificando esses mitos, eles comparecendo a essas sessões na qual a gente intima eles a estarem com o objetivo de dar informações sobre como a terapia tá e de coletar informações de como a criança tá. Se mesmo assim você não conseguiu, pode ser que seja um momento de você dar uma pausa nessas tentativas e focar naquilo que você tem. Você trabalhar aquilo que você tem, que seria com a criança. Então, se depois de muitas tentativas, né, de tudo isso que eu havia falado, ainda assim os pais não aceitarem de jeito nenhum, irem nas orientações, não significa que a gente vai estar desistindo dos pais, não é isso. Mas a gente pode dar um tempo para focar na terapia com a criança no sentido de trabalhar com o que você tem mesmo, ir fazendo pequenas tentativas ao longo desse processo, mas ir trabalhando mesmo com a criança e com aquilo que você tem. Às vezes, é melhor nós trabalharmos com a criança do que se nem a criança estivesse em terapia. E nesse trabalho que você vai fazendo com a criança, que você vai dedicando toda a sua energia, né, em trabalhar com ela, de propor análises diferentes ali para o caso em específico com a criança, sem necessariamente ter as orientações com os pais, mas ainda fazendo essas tentativas com os pais,
de intimá-los para essa sessão de coleta de dados e de passar as informações do que está acontecendo, é nesses momentos, nessas sessões, que você pode ir tentando entrar de pouquinho em pouquinho, né, nisso tudo que a gente conversou sobre vínculo com os pais, sobre desmistificar esses mitos, ir quebrando esse muro mesmo que os pais vão colocando na gente. E sempre renovando a nossa confiança de que os pais podem mudar, mesmo que a gente se frustre muito nessas tentativas que às vezes não são tentativas que geram o sucesso, a gente mais vai se frustrando ao tentar trazer os pais para terapia do que tendo resultado. Mas ainda assim a gente ir renovando isso na gente para que a gente sempre consiga manter mesmo essa chama acesa de que os pais podem sim mudar, e mudar no sentido de acreditar na terapia em algum momento. E aí, de novo, o nosso vínculo com os pais precisa ser um dos primeiros passos de fortalecer e construir cada vez mais com eles, porque a partir de um vínculo muito forte que a gente vai conseguir propor reflexões. Essas reflexões podem ir quebrando esses mitos e barreiras que eles têm da terapia. Quebrando esses mitos e barreiras que eles têm da terapia, eles começam a ser mais flexíveis com aquilo que a gente fala, e aí sim eles começam a ver de outras formas o problema da criança, ou ideias que eles têm em relação à educação, eles começam a ser mais flexíveis nesses pensamentos, ideias, em sugestões que a gente vai dando, para daí sim a gente ter o engajamento no sentido de seguir as nossas orientações. Olhem só, como seguir orientações é só um guarda-chuva do engajamento dos pais. Engajamento vai muito além de apenas seguir orientações. Tem muito mais coisa envolvida nisso tudo. Por isso que essa sensibilidade com os pais é muito importante da gente sempre ter, e essa confiança de que eles podem começar a acreditar na terapia em algum momento. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas sempre são muito bem-vindas. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem ideias dos próximos temas. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada!